Você já parou para pensar que às vezes o caos é o grito de Deus tentando chamar sua atenção? Pode parecer estranho, até desconfortável. Mas e se a crise que você vive hoje for, na verdade, um chamado camuflado? Enquanto todo mundo procura promessas que acalmem, Joel apareceu com uma mensagem que chacoalhava. Ele não trouxe consolo imediato, ele trouxe verdade. E a verdade, amigo, corrige antes de restaurar. Joel enxergou o que poucos ousavam ver. O juízo era real, mas a esperança era ainda maior. Em um tempo onde a terra apodrecia, ele ousou dizer que um novo tempo viria, mas só para quem tivesse coragem de se render. E mais, profetizou algo que, até hoje, define destinos. Você está prestes a conhecer uma história antiga que fala direto com a sua alma moderna. Uma história que pode virar uma chave dentro de você, mas só se você estiver disposto a entender o que vem depois. Israel vivia uma calamidade. A terra rachava sob o peso do pecado não confessado, os campos secavam e o céu parecia de bronze, fechado à oração de um povo que havia se esquecido de seu Deus. E foi nesse cenário, onde tudo parecia ruir, que nasceu Joel. Desde pequeno, ele percebia algo que muitos ignoravam. A terra parecia chorar. Não era só a natureza em colapso. Era como se o próprio solo clamasse por correção, por um retorno à fé esquecida. Tudo ao redor dele gritava por mudança, mas quase ninguém estava disposto a ouvir. Foi nesse ambiente sufocante que Joel recebeu um chamado. Um dia, enquanto observava os campos devastados, ele teve uma visão que lhe queimou no peito. Um exército de gafanhotos, como uma nuvem viva, consumindo tudo sem deixar raiz. E aquilo não era apenas uma praga, era um símbolo, um alerta. Era como se Deus estivesse usando os próprios insetos para acordar um povo adormecido. A partir daquele momento, Joel não conseguiria mais se calar. Ele entendeu que sua vida não seria comum. E quando alguém entende que carrega um chamado, é impossível voltar a viver como antes. Mesmo sendo jovem e com pouca ou nenhuma reputação entre os mestres da lei, Joel não conseguiu mais conter a urgência espiritual que crescia dentro dele. Algo o impelia a falar, a se levantar diante da religiosidade fria e chamar o povo para a correção. E não pense que foi fácil. Já imaginou um rapaz entrando no templo e proclamando julgamento enquanto os mais velhos franzem a testa e cochicham entre si? Mas Joel não pregava por ego, nem por vaidade. Era fé. Fé crua, viva, incomodando. Quando alguém é tocado por um verdadeiro chamado, não espera aceitação. Espera cumprir sua missão. E foi exatamente o que ele fez. Joel subiu os degraus do templo e anunciou com ousadia. Os gafanhotos não eram um acaso, mas o primeiro sinal de algo muito maior. O dia do Senhor. Uma expressão que soava como trovão entre os muros da cidade. Arrependam-se, dizia ele, e poucos davam ouvidos no início. Mas aquele garoto com olhos ardendo de verdade começou a despertar uma inquietação no povo. O julgamento estava mais próximo do que imaginavam. E o que parecia exagero aos olhos humanos começava a ganhar contornos reais. Não demorou muito para a profecia de Joel deixar de ser apenas palavras. O céu escureceu. O som das asas preenchendo o ar anunciava que os gafanhotos haviam chegado, vorazes, incontáveis, imparáveis. Os campos viraram poeira. A cevada, o trigo, as vinhas. Tudo desapareceu. Agora ninguém podia dizer que era exagero. O chamado de Joel estava se cumprindo diante dos olhos de todos. E então, naquele chão rachado e corações em pânico, ecoou uma nova palavra. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Não adiantava encenar arrependimento. Deus queria verdade. Joel clamava por algo raro nos dias de hoje também. Arrependimento genuíno. Não aquele que só aparece quando tudo dá errado, mas o que vem da alma. Aquele que leva uma pessoa a fechar a porta do quarto e fazer da oração uma ponte entre a vergonha e a restauração. E veja, isso ainda é possível. Se você percebe que errou, que se desviou do que é certo, não precisa montar um espetáculo. Só precisa se voltar a Deus com sinceridade. Porque quando a dor se torna oração, até o juízo pode virar ponto de virada. O que Joel via não era apenas uma crise agrícola.
era um retrato espiritual. E ele começou a falar sobre algo ainda mais profundo: o dia do Senhor. Um tempo marcado não só por juízo visível, mas por uma intervenção divina sem precedentes. Ele descrevia cenas tão intensas que pareciam saídas de um sonho: sol escurecendo, terra tremendo, vozes ecoando do alto. Era como se o céu gritasse: basta, diante do erro repetido. E não se tratava apenas de Israel. Era um alerta global, atemporal. Quem ouvisse, entenderia. A vida não pode seguir no automático quando Deus está chamando. Joel descreveu um exército terrível que simbolizava esse julgamento, como se fosse o reflexo espiritual de tudo o que estava por vir. E aqui está o ponto: o que muitos acham que é apenas azar ou má fase, pode ser, na verdade, um chamado à correção. Quantas vezes uma porta fechada, um colapso financeiro ou uma crise familiar já não foram, na prática, um grito de Deus por mudança? O dia do Senhor, para Joel, era isso: um convite urgente à fé, antes que o tempo acabasse. E a próxima página da história deixava isso ainda mais claro. Mesmo diante de tanto caos, Joel não era um profeta do desespero. Era um mensageiro de esperança. Ele sabia que o mesmo Deus que julgava também restaurava. E foi com essa certeza que ele proclamou: a terra voltará a florescer. Aquilo que os gafanhotos destruíram, Deus replantaria com fartura. Olha que coisa linda! Onde antes havia só cinzas, haveria vinho novo, trigo abundante e alegria renovada. Joel estava dizendo que, depois da correção, o coração que permanece em fé e oração será recompensado com recomeços reais. E mais do que colheitas físicas, Joel profetizou algo revolucionário: o derramamento do Espírito Santo. Ele não estava falando apenas da chuva que molha a terra, mas de uma chuva que transforma a alma. Isso muda tudo, porque não se trata só de consertar o externo, mas de renovar por dentro. Hoje, se você está passando por perdas, pare e pense: será que Deus está preparando um tempo novo para você? Joel diria: sim, mas antes da colheita, vem o tempo de voltar-se a Ele. E esse tempo, meu amigo, já começou. Joel viu o que ninguém até então tinha ousado dizer: o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Homens e mulheres, jovens e idosos, servos e livres, ninguém ficaria de fora. Era como se ele anunciasse que, no futuro, o céu estaria aberto para todos, sem filtro religioso ou social. E isso, naquela época, era escandaloso. Afinal, o Espírito antes era privilégio de reis, profetas e sacerdotes. Agora, Joel dizia que qualquer um, em qualquer lugar, poderia viver uma experiência direta com Deus. Uma fé viva, acessível, transformadora. Pensa só nas implicações disso nos dias de hoje. Não importa sua formação, seu passado ou suas quedas, essa promessa ainda está de pé. O Espírito Santo não é uma força distante, é um amigo que quer habitar dentro de você. Sabe aquele jovem inseguro, aquela mãe cansada, o idoso esquecido? Joel já os incluía em sua visão. Então, se você tem sentido um chamado interior, não ignore. Às vezes, a única coisa que falta para essa promessa se cumprir na sua vida é você abrir espaço para ela. Joel não limitava sua mensagem a Israel. Ele ampliava a lente. Agora, falava das nações, aquelas que zombaram, oprimiram, exploraram. Deus, por meio do profeta, anunciou: haverá um juízo no vale de Josafá. E não era um julgamento qualquer. Era o acerto de contas definitivo, onde cada injustiça cometida seria exposta e tratada. É como se Joel dissesse: ninguém vai sair impune, porque a fé verdadeira também clama por justiça. E a correção de Deus não se limita à vida pessoal. Ela alcança sistemas inteiros. E aqui entra um ponto que mexe com a gente. O que acontece quando uma sociedade inteira vira as costas para a verdade? Joel via as nações como gigantes se movendo contra o propósito de Deus, e ele afirmava com clareza que nenhuma opressão seria esquecida. Hoje, quando vemos corrupção, violência, guerras e abuso, é difícil não pensar nesse mesmo clamor por justiça. Mas Joel não apenas apontava o erro dos poderosos,
Ele preparava o caminho para um tipo de resposta que viria de onde ninguém esperava. Em meio ao caos e à expectativa de julgamento, Joel não convocou guerreiros. Ele convocou intercessores. Pediu que os sacerdotes se posicionassem entre o altar e o povo e clamassem com lágrimas nos olhos: "Poupa, ó Senhor, o teu povo." Isso revela algo profundo. A verdadeira virada espiritual começa na oração. Não é grito de desespero, mas clamor com propósito. E sabe o mais impressionante? Joel acreditava que um povo de joelhos podia mudar o destino de uma nação inteira. É por isso que ele não apenas denunciava o erro, mas chamava o povo à correção por meio da oração. Ele sabia que o juízo podia ser revertido, mas só se houvesse arrependimento sincero. E aqui vai algo prático. Quando foi a última vez que você orou por algo além de você mesmo? Pela sua família, pela sua cidade, pelos seus líderes? Interceder é isso. Tornar-se ponte entre o céu e a terra. Joel mostrava que enquanto o povo orava, Deus se movia. E isso preparava o cenário para algo ainda maior. Joel não era um profeta movido pela raiva. Ele era movido pela verdade. E ao mesmo tempo em que falava de julgamento, mostrava um Deus com o coração cheio de compaixão. Justiça e misericórdia caminhavam lado a lado. Deus não queria destruir, ele queria restaurar. Mas a restauração exigia decisão. Era como um pai chamando o filho de volta para casa, mesmo depois de muitos erros. Joel pintava esse retrato com palavras fortes, mas cheias de esperança. Um Deus que corrige, mas que também abraça. E isso tem tudo a ver com a nossa vida. Às vezes, confundimos a correção com rejeição, quando na verdade ela é um sinal de amor. Um pai que ama, corrige. Um líder que se importa, confronta. Joel estava dizendo: a porta está aberta, mas você precisa escolher atravessá-la. E talvez o que está faltando para sua vida mudar de rumo não seja mais esforço, seja mais rendição. E esse convite à rendição continua ecoando até hoje, preparando o coração para uma promessa que já estava começando a se cumprir. Séculos se passaram, mas as palavras de Joel não ficaram presas no tempo. No Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Jerusalém, foi exatamente essa profecia que Pedro citou. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aquilo que Joel viu em visão, agora se cumpria diante dos olhos de todos. Era como se o céu tivesse aberto as comportas e dito: chegou a hora. O Espírito não era mais privilégio de alguns. Estava disponível a todos que respondessem ao chamado com fé e oração. E esse chamado ainda ecoa hoje. A pergunta é: o que você vai fazer com ele? Joel nos convida a uma escolha urgente e pessoal: restauração ou afastamento? Vida plena ou sobrevivência espiritual? Ele não está contando uma história para você admirar. Está revelando um caminho que você pode trilhar. Se você sente que o vazio tem falado mais alto, talvez seja a hora de voltar. A boa notícia? O Espírito que foi prometido ainda está sendo derramado. Mas só quem se aproxima com sinceridade consegue beber dessa fonte. Agora me diz com sinceridade: depois de tudo o que você ouviu, você vai continuar ignorando os sinais? Joel não era só um mensageiro do passado, ele é um espelho do presente. A terra ainda geme, o céu ainda fala e Deus ainda chama. Mas quem vai responder? Será que você vai esperar tudo desmoronar para perceber que precisa se voltar a Ele? Talvez hoje seja o dia de tomar uma decisão, de sair da rotina da fé superficial e mergulhar em algo mais profundo, de transformar oração em ponte, correção em recomeço e fé em estilo de vida. E se essa mensagem falou com você, é porque o Espírito ainda está sendo derramado sobre quem estiver disposto a receber. Então não sai daqui sem se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você vai continuar encontrando mensagens que te confrontam, transformam e aproximam do propósito.